Então, diante de tudo que eu expus aqui sobre o clima, eu vou fazer uma conclusão aqui, vou procurar ser objetivo. Tudo que nós pensamos, eu assisti uma palestra recentemente, onde a pessoa fala de adaptabilidade. Então, para ter adaptabilidade, nós temos que estar jogando, nós temos que pensar nas outras pessoas e pensar em nós mesmos, tempo para conosco. Então, veja vocês, o que é mais difícil? Você se adaptar ao frio intenso que tem lá no norte do planeta ou adaptar ao calor intenso que tem aqui no sul do planeta? Aqui nessa região que eu falei, precisa de 4 meses de alta intensidade solar. Óbvio que, pelo meu entendimento, é muito mais fácil você se adaptar ao grande frio do norte do planeta. Se nós formos olhar os primórdios da humanidade, começou, obviamente, ali no Egito, na África e também na Europa. E as pessoas, para poder sair do frio, era mais tranquilo para sair do frio. As pessoas faziam cabanas, os índios faziam cabanas com couro de animais. Faziam cabanas imensas. E ali dentro eles colocavam a tocha de fogo ali, faziam uma fogueira ali dentro, ficavam ali conversando, dormindo, aquecendo com aquilo ali, com madeira. E depois as pessoas foram evoluindo, foram fazendo casas já com cimento, com tijolo, e casas maiores de madeira, e sempre fazendo a lareira dentro das suas casas. Então era mais fácil sair. Veio também o carvão. Então o pessoal se adaptou com isso. Aí descobriram os Estados Unidos, no ano de 1500, praticamente 1500, igual a América do Sul também. Os Estados Unidos se desenvolveu muito mais do que a América do Sul. Por quê? Porque, no meu entendimento, é muito mais fácil você sair do frio do que do calor. Imagina uma pessoa arando a terra aqui, nessa região nossa aqui. Arando a terra meio-dia nesse sol causticante aqui, que queima, que dá câncer de pele, que faz muitas coisas tremendas de ruim na vida das pessoas. Então nós estamos falando aqui de adaptabilidade, de clima, o quanto que o clima é importante na vida das pessoas. Então, em 1950 inventaram o ar-condicionado. Ótimo, inventaram o ar-condicionado. Cuba teve um hotel, primeiro hotel do mundo, com todos os quartos com ar-condicionado. Então isso já veio, e hoje aqui nessa cidade que eu falei muito aqui, Governador Valadares, muitas pessoas que já têm ar-condicionado, tem shopping com ar-condicionado, carro com ar-condicionado, nós estamos nos adaptando. E a nossa cidade é maravilhosa para se habitar. Mas tem muitas pessoas aqui ainda que moram, minha casa, minha vida, minha casa, meu forno. Ou seja, como que uma pessoa vai trabalhar se fica a noite toda brigando com pernilongos, brigando com o próprio calor? Como que ela vai ter cabeça para poder chegar no outro dia, desenvolver-se numa sala de aula, ou o cidadão desenvolver-se no seu trabalho? Apesar de tudo, a nossa cidade tem evoluído. Então, tratar do clima é tratar, obviamente, dessa adaptabilidade. As pessoas aqui, elas podem julgar demais, é uma vantagem que tem na nossa terra aqui. Agora, lidar com os outros também te dá com os outros demais. Agora, ter um tempo assim, como é que você vai ter um tempo se você não tem um ambiente agradável? Como que você vai estudar? Como que você vai pensar o que você vai fazer no outro dia? Então, a adaptabilidade, segundo uma palestrante, é a coisa fundamental na vida do cidadão. Mas a nossa cidade, apesar desse clima tremendo, nós estamos nos adaptando. Como os americanos se adaptaram, como o pessoal da Europa se adaptou ao longo da história da humanidade. Então, no clima vai influenciar tudo. O que é que o clima influencia? No aspecto da construção, eu já falei, muitas construções caem por causa de oscilações de temperatura. Há muito problema em construção. Na saúde, obviamente que o clima também é muito mais fácil você pegar uma infecção no frio do que no calor. Nós estamos em março. Nós estamos vivendo a plena pandemia. Vejam vocês agora. Aí o sol agora está indo lá para o norte do planeta. Ótimo para eles. Aqui para nós, aqui ainda vai ficar. Aqui não tem muito frio intenso aqui. Não vai fazer muita diferença para a gente. Mas vai ser pior para a gente um pouco. No sul do planeta vai ser pior ainda. Então, lá no norte vai melhorar para eles lá com esse sol
como eu disse para vocês aqui, aumentando. E qualquer um de vocês podem fazer a similaridade com a sociedade diante dos tópicos que eu mostrei aqui, de latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Continentalidade são as cidades que estão dentro não estão à beira-mar, estão dentro do continente. E também fazer um estudo muito avalizado da radiação eletromagnética solar. Tem profunda influência, óbvio, tem profunda influência nas questões, porque sem essa radiação solar não tem vida, não tem fotossíntese, não tem nada. Sem o Sol não tem nada. Mas o Sol está sempre mexendo com tudo. Mexe com as construções, mexe com o setor agrícola, agropecuário e mexe com o corpo humano das pessoas. Então isso é muito importante em qualquer base. Isso é muito importante em qualquer base de ciência do planeta. É conhecer essas atividades para poder buscar uma melhor adaptação, uma melhor saúde, um melhor bem-estar do ser humano. Vamos deixar isso que nós estamos falando. Mais uma vez eu falo que não existe no planeta uma cidade igual ao Governador Valadares. Então eu, como engenheiro, que tenho uma boa compreensão das ciências físicas, químicas e matemáticas, e tem esse laboratório único, que ninguém no planeta tem um laboratório igual esse, porque eu fiz muitas obras e passei por problemas seríssimos. Já vi prédio caindo, já vi prédio quase caindo, salvei prédio de cair, já vi parede dilatando, muro de arrimo dilatando. Então, eu vivo aqui e eu sofrendo com essas questões de construção e vim entendê-las muito mais agora que eu fiz esse estudo tremendo sobre o clima. Então é muito importante, tanto na minha profissão, como na área médica, como na área agropecuária. Veja vocês, eu salvei um prédio literalmente de cair aqui em Governador Valadares em 2009. Eu nem sabia porque que eu salvei esse prédio. O pilar começou a romper e eu salvei, fui lá e fiz a escola, dei a receita certa, mas eu não sabia. Comecei a estudar e fui percebendo essas questões do clima. Então é muito importante nós conhecermos o clima tanto na questão da saúde, como na questão da agropecuária, como na questão das edificações. São 3 pilares da sociedade que estão muito interligadas. Então veja vocês, vamos pensar aqui em ciências humanas. Ciências humanas. Eu estudei muitas ciências físicas, muitas ciências químicas, muitas ciências matemáticas, mas eu entendi que o principal são as ciências humanas. O que adianta eu fazer uma bela de uma obra, eu fazer um bom tratamento de saúde, eu fazer uma boa agropecuária, se eu não tiver uma visão humanística da questão? Então, quando ocorre um acidente numa estrutura, fica todo mundo preocupado. Então, essa questão toda que foi dita aqui, ela é muito importante olhando pela área das ciências humanas. Veja o que se mais fala hoje. Mais fala hoje é a respeito da pandemia do coronavírus. Então, é muito importante a gente entender o aspecto climático, o aspecto físico, o aspecto de interação, de adaptabilidade das pessoas para poder buscar um desenvolvimento mais saudável para a humanidade. Então, fala-se muito hoje, e há alguns anos já que vem falando sobre isso, o assunto em voga, aquecimento global. Eu fiz aqui uma mão, onde essa mão é a mão forte do povo. O povo que está envolvido na questão. O aquecimento global não é só a questão de calor. O aquecimento global, pensa-se que ao aquecer o planeta vão ocorrer tufões, furacões, tsunamis, aumento da própria temperatura, são várias coisas. Como eu disse que eu moro na cidade mais quente do planeta, com o número de prédios. Então, nós aqui já experimentamos, é uma cidade, Governador Valadares, é uma cidade que já vive um dos efeitos do aquecimento global, que é o acréscimo de temperatura. Então, olha, o pessoal está pensando, vai subir até 3 graus, até 2 graus até o final do século. Eu gostaria de convidar aqui a todos que são defensores do aquecimento global,
venha em Valadares fazer um estágio aqui, ficar aqui, passar aqui do dia 15 de dezembro e passar o mês de janeiro todinho aqui. Se você está preocupado que a temperatura vai aumentar no seu país, então vem aqui conhecer um calor escaldante na cidade, que é uma cidade adaptada para isso. Você pode vir aqui, tem bons hotéis aqui na nossa cidade, e você já vai fazendo esse aspecto. Então, fica um grupo contra, um grupo a favor, mas o povo é que está aqui no meio. O grupo contra, eu não estou aqui nem para falar contra, nem para falar a favor. Eu acho que tudo que tem pensado, tem discutido nessa questão do aquecimento global é bom para a população, porque muitos anos já estão tirando muitas questões dos carros que soltam esses gases aí. Ninguém quer dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases sendo julgado no seu rosto. Ninguém quer isso. Quem é que quer isso? E ao preocupar com isso, eles vão preocupar com as nossas florestas assim, de não haver queimadas, que é muito dióxido de carbono que solta no espaço, mas principalmente com as fábricas. As fábricas soltam muito, mas precisamos das fábricas. Então tem que haver um controle mesmo disso aí. Mas fica um grupo aqui a favor, um grupo contra. Amanhã, se der algum problema aí, se o aquecimento global influenciar alguma coisa, quem foi contra vai falar, opa, vocês eram contra, deu esse problema todo porque vocês não pensaram no aquecimento global. Se ocorreu um aquecimento global, igual espera-se pelo grupo de cientistas a favor. Se não ocorrer aquecimento global, o que é contra, o que eles vão falar? Ah, não falei? Daqui até o final do século, a maioria do povo nem está aqui para escutar isso. Então, é um dilema muito grande, mas eu acho importante conhecer, sim, desses fatores que podem aumentar a temperatura do planeta, porque o dióxido de carbono é óbvio que vai aumentar a temperatura do planeta. Veja o planeta Vênus, que é puro dióxido de carbono. Então, pensando assim, se a pessoa é contra, um grupo de cientistas a favor, um grupo de cientistas contra. Se ocorrer de ter o aquecimento global daqui a 100 anos, o grupo a favor vai falar, opa, não falamos, não avisamos que nós tínhamos que ter tomado cuidado. Opa, está acontecendo tsunami, está acontecendo furacões, olha como é que o planeta está. O grupo contra, muita gente vai ter morrido, né? Mas, se não acontecer nada, aí o grupo contra vai falar assim, o grupo contra que eu estou dizendo é pessoas céticas, pessoas que não acreditam no aquecimento global. O que vai acontecer com esse grupo aqui? O que eles vão falar? Ah, eu não falei que não ia dar nada? Vai falar assim, nós estamos falando isso há muitos anos, tem 100 anos que nós estamos falando isso. Mas o que importa mais são as pessoas. Onde as pessoas ficam nessa discussão? Onde elas ficam? Né? As pessoas são parte do processo. Os cientistas têm essas visões. Então veja que vocês, ao contratar um especialista para fazer uma grande obra, uma grande cirurgia, uma grande defesa jurídica, pensa-se no mais capaz. Não é verdade? Opa, vou construir um prédio. Qual é a construtora melhor? Qual o engenheiro que é o melhor? Antes de olhar a construtora, é bom saber quem é o engenheiro, quais são os engenheiros daquela construtora. Para fazer uma ponte, a mesma coisa. Então, você procura o mais capaz. Procura-se o mais capaz. Se você quer fazer uma cirurgia, opa, qual médico? Aquele médico que é o excelente. Quando você tem essa possibilidade de procurar, você vai procurar o melhor médico. Opa, quem é o melhor médico? Você vai procurar o melhor médico. Não é verdade? Ah, vai fazer uma terraplanagem, quem faz a melhor terraplanagem? Ah, vai fazer uma plantação, qual o engenheiro agrônomo que vai fazer a melhor plantação? Então, não havendo êxito, quais as consequências para esse profissional ou empresa diante do cliente, às vezes é a própria sociedade. A sociedade é representada pelos políticos. Então, quais são as consequências, né, para esse profissional, para essa empresa? Quais são? Então, o povo está traumatizado. Aconteceu um acidente aí, Brumadinho aí, aconteceu esse acidente em Mariana, agora nós estamos com o coronavírus aí, o povo está traumatizado. Quando o povo está traumatizado, o que você vai falar? Melhor falar a verdade ou dizer o que o povo quer ouvir? O que é melhor? Você falar com o povo. Então, às vezes tem coisas que você vai falar, mesmo você estando certo, é melhor não falar. Porque senão o povo vai me agredir.
Eu já tive, eu já vi essa experiência em profissionais que foram falar, a obra não vai cair. No outro dia a obra caiu, quase mataram o dito cujo, do profissional que foi falar aquilo. Então, por quê? Porque o povo está, nesse momento, o povo está traumatizado. O povo aqui que sofreu com esse negócio de Brumadinho está traumatizado. Então, é muito difícil essa questão. O que você vai falar com o povo? Então, os políticos têm a solução financeira. Estou vendo aí que estão soltando dinheiro para poder resolver o problema do coronavírus. Eles têm a solução financeira, mas resolverão a questão tecnicamente? Quem que vai resolver a questão tecnicamente? Nesse caso aqui agora são os médicos, né? Não é verdade? Vamos ouvir a opinião dos médicos. Eu não posso, eu sou engenheiro, não sou médico. O médico tem capacidade de poder falar isso. Não sou eu. Eu, como engenheiro, eu fico pensando no exponencial. Será que aqui no Brasil vai aumentar esse exponencial? Mas eu, como engenheiro, não arrisco nada. Porque na engenharia eu já vi muitas coisas de pensar que não ia ocorrer exponencial e ocorreu exponencial. Então é melhor a gente esperar se vai ter esse exponencial mesmo. Se não tiver, vai ser uma maravilha para a gente. Se tiver, nós vamos sofrer muito do mesmo jeito. Porque se parar de produzir, nós vamos ter outros problemas. Então é uma situação muito difícil, mas cabe ao governante, aos governantes, a lidar com isso. Então, quem tem essa aptidão de convencimento é quem está no poder. É quem está no poder. Não é o engenheiro, não é o médico, não é o médico do dia a dia, esses não tem, não. Quem tem no caso, ele é o ministro da saúde, é o médico. Então, ele é que está no poder. Então, melhor é ouvir a orientação de quem está no poder, porque a responsabilidade é toda deles. Então, é isso aí, é muito importante nós termos esse conhecimento dessas coisas todas, por causa das ciências humanas, não é muito fácil lidar com isso. Então, você contrata uma empresa, a empresa era melhor, caiu o negócio, a empresa é pior. Contrata o médico para poder fazer a operação. Deu zero na operação, esse médico não vale mais nada. Humanamente, é mais fácil você falar mal daquele profissional. Às vezes o profissional foi responsável mesmo. Quantos profissionais não fazem as coisas irresponsavelmente? São vários. Eu já corrigi várias estruturas aí, no meu ramo aqui no caso, que o profissional fez coisa completamente fora da norma. Todas as profissões. Não há uma profissão que não há um mau profissional. Que há fatores que são desconhecidos. Quando cai uma barragem, por exemplo, são muitos os fatores, são muitos os profissionais que lideram com aquela barragem. Então, é muito fácil você chegar lá e falar o que ocorreu, o povo está traumatizado, é muito difícil para a empresa. Opa, como que eu vou resolver isso? Qualquer coisa que eu falo, o povo está traumatizado. Então é muito difícil lidar com essa situação da barragem e agora da pandemia. Mas, óbvio, nós estamos falando de clima, o clima está muito envolvido com isso e nós vamos vir agora num período mais frio. Espero que nós consigamos passar por isso com mais tranquilidade. Um conselho que eu dou eu vi o nosso ministro Mandetta falando que ele usa um colete para poder evitar os resfriados. Um conselho que eu dou, se o dia está com nuvens, à noite não saia no sereno. Se você sair no sereno, ponha um boné, ponha um chapéu. Isso é muito importante, para você não pegar resfriado. Para você que gosta desse conteúdo, deixe o seu like, comente, inscreva no canal e fique ligado que breve nós teremos outras palestras desse tipo.